Por mais que seja uma luta diária, conseguir ser plenamente eficaz todos os dias não é tarefa fácil. Como ser eficiente, especialmente na vida profissional e da administração, né? Em 1989, Stephen Covey lançou o livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Covey vendeu mais de 25 milhões de livros em 38 idiomas e em 2004 lançou o 8º hábito. E em tempos tão turbulentos, quem tem foco e organização já está alguns passos à frente, né? E pra gente seguir, então, nesse caminho, eu recebo a coach Jussi Nones, que sempre vem aqui nos dar ótimas dicas de como a gente ter hábitos aí, então, mais eficazes, para sermos eficazes. Boa tarde, seja bem-vinda, Jussi. Boa tarde, obrigada. Jussi, o Covey, quando lançou esse livro, com certeza ele tinha algum parâmetro. Hoje a gente tem outros parâmetros que a gente pode certificar aquilo que ele escreveu? Com certeza. É um livro que foi lançado há muito tempo, mas ele é muito atual. Os hábitos que ele coloca, eles são importantes justamente para a gente realizar os nossos sonhos. Porque ser uma pessoa eficaz é isso. É você agir em direção da realização dos teus propósitos, teus objetivos pessoais e profissionais. E aí, como eu disse, foco e organização são fundamentais para a gente também não se perder, porque é muita coisa no dia a dia, né? A gente precisa ter isso. Sim, isso é o primordial. Ter foco e você se organizar faz você ganhar muito tempo e agir muito melhor em direção ao que você quer. Com certeza. Perfeito. Então vamos dar uma pincelada, vamos dar uma olhadinha nesses hábitos. Pode colocar o primeiro na tela pra gente. Seja proativo. Aí você vai explicar esse primeiro item, Jussi, eu quero fazer uma pergunta em cima dele. Ser proativo é alguém que realmente pega as rédeas da sua vida nas mãos. É alguém que não coloca a responsabilidade do que está acontecendo na sua vida, responsabilidade no governo, no líder, nas outras pessoas. É aquela pessoa que diz assim, não, esse problema aqui é meu, isso eu tenho que resolver, caiu na minha mão, eu vou ser proativa. Eu vou realmente arregaçar as mangas e fazer acontecer. Pessoas proativas não entram nesse joguinho do papel, de se colocar no papel de vítima, sabe? De ficar paralisado e esperando que as outras pessoas façam alguma coisa que é responsabilidade deles. Como ser proativo sem parecer uma pessoa intrometida? Primeiro você tem que escutar mais do que falar, né? Sempre na vida isso ajuda bastante, principalmente para você realizar os seus objetivos e quando você depende de outras pessoas, né? E sempre a gente depende de outras pessoas para isso. Nós vivemos em grupo e você precisa então ter um discernimento, né? A proatividade é em relação à sua vida, não em relação de ficar se metendo na vida de todo mundo ou tentar resolver o trabalho do outro, né? A função do outra pessoa no seu trabalho. Não, a proatividade tem a ver com o que eu vou fazer por mim, sem ficar apontando as outras pessoas. Para não ser intrometida é isso, né? Você não fica focando no que os outros têm que fazer, sim no que você tem que fazer. No seu papel, né? Exatamente. Nosso próximo passo para a gente ser eficaz, altamente eficaz. Objetivo em mente. Começar com o objetivo em mente é importante. Hoje, quando você acordou pela manhã, você teve uma rápida análise do que você iria fazer no seu dia. É importante porque nós temos muitos estímulos, muitas coisas no dia a dia. E é muito fácil você mudar de sonho, você ter vontade de mudar de ideia toda hora, porque você não tem objetivo em mente. É a história do coelho na Alice no País das Maravilhas, quando ela pergunta qual o caminho que eu pego? E o coelho diz, mas para onde você quer ir? Ela diz, eu não sei, então pega qualquer um. Então, se você não tem objetivo em mente, você fica fazendo um monte de coisas o dia inteiro, mas não chega a lugar nenhum, não realiza o que você realmente gostaria de realizar. Muito bem. Próximo passo. Primeiro, o mais importante, voltamos ao foco. Pois é, aqui entra a gestão de tempo, porque já existem estudos que estão comprovando, através da física quântica e tudo mais, de que nós não temos 24 horas, nós temos só 18 horas. Mas isso é um papo para outro momento, né? Mas o que eu quero falar é justamente em relação de que nós temos tantas coisas para fazer todo dia, que se a gente quiser fazer tudo, a gente não consegue, né? Porque são muitas tarefas de várias áreas, pessoal, profissional. Então, quando você aprende a dar prioridade para as coisas, você faz uma gestão de vida. E aí você consegue fazer mais coisas nesse tempo que todo mundo tem igual.
Então, esse hábito é justamente você conseguir priorizar. O que é mais importante? É criar as tuas prioridades diárias. Por isso, ter a listinha para você ir riscando o que já foi feito é Exatamente. legal, né? E até porque você vai botar lá 15 ou 20 coisas na lista e vai colocar as prioridades. Então, você sabe, por exemplo, as 5 principais que você não pode deixar de fazer naquele dia porque vai dar algum problema. Então, você começa a criar essas prioridades, você, sem dúvida, se torna uma pessoa muito mais eficaz. Sem dúvida. Próximo hábito. Pense em ganha-ganha. Esse eu quero saber. Pois quando você pensa ganha-ganha, você sempre tem em mente que tudo que você fizer tem que também ajudar a outra pessoa que está envolvida nisso. É aquele ponto positivo mútuo, né? Se eu estou negociando com você, eu tenho que entender que não é eu que tenho que ganhar somente, nós temos que ganhar. Existe uma metáfora bem rápida de que um pai vê os 2 filhos brigando por causa de uma laranja. E aí ele chega lá, bom, vamos acabar com essa briga, vamos cortar a laranja no meio, metade para você, metade para você. E achou que estava tudo resolvido. E aí um filho falou, pai, mas acontece que eu precisava de toda a casca da laranja para fazer uma geleia. E o outro precisava de toda a laranja para fazer um suco. Se o pai tivesse entendido as partes, ele teria conseguido fazer com que os 2 tivessem ficado contentes. Assim, ele só, segundo o que ele achou, ele foi lá e dividiu. Era só repartir. Isso não é ganha-ganha, é entender o processo das 2 pessoas que estão envolvidas nas suas negociações diárias. Interessante isso. Bem interessante. Tem que analisar muito melhor antes de tomar a decisão. Exatamente. Às vezes o que é bom para um não é bom para o outro. Exatamente. Próximo hábito, compreender, ser compreendido. Isso entra muito o hábito anterior. O compreender para ser compreendido é a comunicação. A comunicação é algo imprescindível para todas as pessoas. E compreender para ser compreendido é você entender que eu tenho um modelo de mundo, você tem outro modelo de mundo, a forma com que a gente interpreta uma mesma coisa pode ser diferente. Então eu não posso achar que todo mundo tem que me compreender, tem que saber como funciona, como eu quero, como eu gosto daquela situação, daquele trabalho feito. Não, eu preciso entender que o outro tem uma forma. Então, quando eu aprendo a escutar na essência, eu compreendo antes de querer ser compreendido. Pensar um pouquinho também no próximo, né, Jussi? É empatia, não né? É empatia, não é só pensar no meu mundo, né? Ninguém me entende. Exatamente. Se colocar um pouquinho no lugar do outro. E a empatia que está faltando tanto, inclusive, nos dias de hoje. Isso aí. Próximo hábito. Sinergia. Vamos casar um pouquinho com o hábito anterior. É sobreposto, né? Vão se empilhando. Sinergia é trabalhar em grupo. É entender que nós podemos ir muito mais longe se nós estivermos em grupo, né? Nós vamos rápido sozinho, mas nós podemos ir muito mais longe se nós estivermos em grupo. É você saber que você tem que trabalhar em grupo na sua casa, no seu trabalho, aprender a lidar com o outro, entender que o todo é muito melhor do que um. Perfeito. Próximo hábito. Renovação. Esse é o hábito de afinar o instrumento, né? Você afinar o instrumento é você entender que você tem 4 dimensões da sua natureza, que é o físico, o mental, o socioemocional e o espiritual. É você cuidar dessas 4 dimensões todos os dias. Falo sempre que a nossa vida é como se fosse um tampão da mesa e essas 4 dimensões, o físico, o espiritual, o socioemocional e o mental e o espiritual, acho que eu repeti aí algum, que foi rapidinho aqui. E é como se fossem os 4 pés de uma mesa. E para você manter essa mesa de pé, é preciso sustentar esse pé. Tomar cuidado dessas 4 dimensões para que a gente consiga realmente fazer com que a nossa vida funcione e nós termos mais possibilidade de agir para ter os nossos resultados. Perfeito, manter o equilíbrio, né? Exatamente. E pra gente finalizar, o último, o 8º hábito de pessoas altamente eficazes, voz interior. Quem é essa mocinha? Essa é muito conhecida por todas as pessoas, né? O Stephen, ele escreveu o 8º hábito e muita gente falou assim, será que ele esqueceu de um hábito? Que fez um livro só do 8º hábito? Mas é que é muito forte, porque aqui ele fala de você encontrar o seu propósito e ajudar o outro a encontrar o propósito dele também. Porque quando a gente trabalha, quando a gente tem uma vida em cima de um propósito, as coisas realmente fluem muito melhor. Quando você encontra a sua voz interior, entende o que é que você está fazendo aqui nesse mundo, você ajuda as outras pessoas a também achar o momento delas, a voz interior delas,
E quando a gente ajuda as outras pessoas, a gente está cumprindo nossa missão na Terra. E a Jussi é uma pessoa que é melhor exemplo disso, né, Jussi? Que encontrou sua voz interior e está ensinando as pessoas aí a encontrar também. É uma grande missão na minha vida. Eu digo que é a missão da minha alma. Que maravilha. Então, com esses 8 hábitos, a gente tenta aí um caminho melhor para a gente ser mais eficiente e com isso ser mais feliz. Exatamente. Vamos colocar em prática, não são hábitos difíceis. E se nós colocarmos em prática todo dia um pouquinho, a gente vai realizar muito mais os nossos sonhos. Perfeito. Jussi, obrigada por estar aqui Obrigada com a gente. Obrigada a você. Obrigada. Valeu. Muito obrigada.